E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por exemplo, da Suzane. Suzane é um assunto muito interessante, porque a Suzane, você vê no livro do Ulisses Campbell, que sinceramente eu não sei como o Ulisses ele consegue certas informações, mas enfim, você vê coisas que você ia dizer assim, cara, pagaram pra essa menina fazer isso. Tipo o quê? Contas no exterior, tipo uma rebelião onde o Geraldo Alckmin aparece num helicóptero pra tirar ela da rebelião. Por quê? Porque o pai dela era super amigo, ela foi defendida por 17 anos pelo advogado do Rodoanel, o Barney. Então, assim, tudo bem, a gente pode... Eu prefiro acreditar que ele fez isso por amizade ao pai. Só que ela não matou o pai? Então é muito difícil hoje em dia no Brasil você saber o que é algo político e o que não é. Aí eu vejo algumas coisas que vão saltando, assim, eu sou muito analítica nessa parte, né? Outro dia eu sempre olho aqueles memezinhos, tipo, cadê o Adélio? Que não sei... E eu dou muita risada, que eu falo, gente, esse povo não cansa, né? Cadê o Adélio? Cadê? Daqui a pouco cutuca de outro jeito. E aí, sem querer, eu entrei num documentário que, enfim, o YouTube jogou lá pra mim, e o cara, ele fazia essa pergunta, cadê o Adélio? Porque parece que o cara desapareceu. Eles pegaram o cara, enfiaram na cadeia, da cadeia levaram, disseram que ele tinha uma doença psiquiátrica, só que ninguém sabe onde ele tá. Ninguém viu esse cara desde daqueles eventos, e ninguém sabe se esse cara tá vivo, se esse cara tá morto, ninguém tem ideia do que aconteceu com esse cara. Então, assim, não adianta perguntar, vai até o lugar que dizem que ele tá, dizem que ele foi transferido, dizem que ele não tá mais lá, nem a família dele conseguiu mais ver o Adélio. Então, assim, são coisas que você vai prestando atenção, e assim, a Suzane, começam a aparecer coisas, pelo menos que o Ulisses relatou no livro, né? Ele relata, por exemplo, da questão da herança. Como que você tem uma neta, é um pouco estranho, você tem uma neta, e ela tira a vida do seu único filho. E quando você morre, você deixa tudo para ela. Mais de R$1 milhão na época em patrimônio, enquanto você tem o Andréas, que vai ficar sem família pro resto da vida, vai ficar com tudo. Ah, mas ele ficou com a herança do pai. E totalmente da cabeça. Ah, mas ele hoje escolheu o caminho da droga. Não, quem colocou o primeiro baseado na boca daquele garoto foi a irmã dele. Então, assim, são coisas que a gente... para olhar e não bate. Aí depois o tempo vai passando. Aí você para e pensa. Tá, ela recebeu essa quantia. Vamos pensar em R$1 milhão. Como que os irmãos Cravinhos tinham pouco dinheiro, mas uma avó morre e R$800 mil para cada um é dado? Vamos combinar. Uma avó dessa, que te deixou R$800 mil para cada neto ali, será que... Eu não sei se só tinha eles de neto, se ela tinha muito... Não entendi. Mas eles receberam esse valor. E aí você começa a olhar e você fala, tá, então isso aí podia ter sido uma coisa combinada por outros motivos. Ou então, já que ela tirou alguma coisa do caminho, vamos dar uma endossada aqui. Só que a gente nunca vai saber, de fato, de onde veio. Aí fala assim, mas quem tava lá era o político tal. Mas às vezes aquele político tal naquela época era um laranja. E tem mais coisa ali por trás. A Suzane e a mãe tinham diversas contas no exterior. Ninguém sabe quanto dinheiro a Suzane tem. Nem vai saber, porque tá tudo lá e tá bloqueado. Tem conta na Suíça, Nova York, em vários lugares. Então ela já tinha o futuro dela de alguma forma garantido. E aí você procura saber a origem desse dinheiro. Tanto que existe uma grande discussão, até quem acabou me cedendo um vídeo foi o Maurício Meirelles, que estava com salada. Porque eu sempre soube que o pai da Suzane, o Manfred, ele é da família do Barão Vermelho. E vem aquele povo que diz que vai puxar... Enfim, né? Sempre tem os professores de história, geografia, de tudo. Enfim, da chatice toda. E batem de frente comigo que eu falei besteira. E não, ele era, porque o Salada teve que atrasar a perícia dele, e ele falou isso naquele podcast. Eu fui na cara de pau, falei, Meirelles, não tem como tu me dar um pedaço desse coisa aí pra eu passar, porque assim, isso aí vai salvar a minha vida. E ele falou que atrapalhou, inclusive, porque veio os representantes da embaixada alemã, porque ele de fato era um membro dessa família.
Então, até isso eles tentaram, tipo, jogar para debaixo do tapete. Não, porque teria uma outra história, teria... Enfim. E aí tiraram, né, essa moça. E aí a gente também não entende, porque... Vamos combinar, se a Suzane quisesse fugir, ela já tinha fugido há muito tempo. Ela estava fora daqui há muito tempo. Ela só em conta, né, deixou com a vida e obra dela na Terra. O Gugu achou que ele tinha que pagar quase 200 mil reais para falar um pouco com ela. Esse dinheiro foi depositado na conta dela, inclusive a parte da época da namorada dela, a Sandra. E depois a Sandra foi viver a vida dela. Suzane ficou com todo o dinheiro vivo. A gente tá falando de dinheiro vivo. Ele ficou com tanta dó dela que ele mandou 6 máquinas industriais de quase 12 mil reais cada máquina para ela. Então, assim, eu já tava vendo qual era a hora, queria colocar ela no colo e falar, olha, vem, faz assim, deixa eu te criar. Então, eu não sei, eu acho, assim, muito, sabe, a história da Suzane, eu acho que ela não sente tanto, porque eu acho que a coisa também, de repente, pode não ter sido assim. O resultado foi esse. O resultado de tudo foi esse. Agora, a motivação, eu não acho que tenha sido só pela herança, não. E se tinham ou não tinham pessoas encobrindo, eu não sei. O livro do Ulysses Campbell deixa algumas entradas, assim, para as pessoas pensarem aí algumas coisas. Eu não tirei isso da cartola. Obviamente, ali tinham entradas para você pensar isso. Né? E a questão também do Andréas, que todo mundo se pergunta, no livro dele ele conta que o Andréas, aquele dia que ele surtou, que foi encontrado, disseram que o menino estava na Cracolândia. E, na verdade, não. A Suzane entrou em contato com ele uma semana antes daquilo, e eles ficaram de conversar, eles não conversavam há muito tempo, acho que quase 20 anos, sei lá. E ele falou que desligou a primeira vez, na segunda ele atendeu, combinou com ela, ela já estava na casa daquele Rogério, e ele iria até lá, só que ele meio que surtou no meio do caminho e nunca chegou. Então as coisas têm uma história, mas aí só passam que o menino foi encontrado lá na Cracolândia, e tudo mais. E não foi assim, nem foi na Cracolândia, mas foi a primeira notícia que a Globo deu, e depois teve que se retratar, né? Mas eu lembro muito bem disso. E aí, quando você pega esses livros e você passa tudo isso, e você passa para as pessoas que existem essas informações, as pessoas também querem ver. Ou essa menina tá muito louca, ou realmente tem alguma coisa. Então, eu prefiro que elas pensem, as pessoas pensem até que eu tô doida, porque elas vão lá, compram um livro e, enfim, vão ficar sabendo da história. Mas tá tudo no livro do Ulisses. Eu acho ele genial para escrever essas coisas. Porque sai da zona de conforto mesmo. É perigoso também, mas sai da zona de conforto. Seria mais ou menos isso. É por isso que você falou que era contra a adaptação que eles fizeram para o cinema? Sim, totalmente. Para a Amazon. É Amazon. É os filmes, né? São 2 filmes, né? É porque assim, ainda existe muito... As pessoas ainda acham que o que acontece num julgamento, talvez isso tenha mudado hoje um pouco, mas eu acho que não, é o que de fato aconteceu. E não. Ninguém entende que o que acontece num julgamento é um combinado entre advogados e clientes. Existia uma história? Existiu, mas aquela história, ela foi... Antes ela foi conversada, organizada, porque cada advogado vai proteger o seu cliente. Então, ficou... você fazer um filme sobre o julgamento, que foi o que aconteceu, você só está mostrando para as pessoas o que foi dito no julgamento. Uhum. Mas quando que num julgamento é dito a verdade e nada mais que a verdade? Quando quem tem o mínimo de conhecimento da história, mesmo de forma colocada na mídia, você sabe que não aconteceu daquela forma. E aí eles acharam que seria interessante, inclusive, fazer 2 filmes para cada um contar a sua parte. E as pessoas saíram de lá apaixonadas, achando que com o tratamento que a Suzane tinha dos pais, eles mereciam até morrer. E isso é um problema. Quando você pega uma Carla Dias, coloca como Suzane, e surtando num tribunal, legal, parabéns. Só que isso aí não é uma coisa muito legal depois, porque as pessoas saem de lá, numa época que se romantiza tudo. Aí você vai lá, você faz uma cena dessa e você não explicou o que é um julgamento para uma pessoa. Você não explicou que aquilo ali foi uma orientação do advogado da Suzane fazer aquilo. Uhum. O Barney fez ela cortar o cabelo na época, porque no próprio enterro da mãe, ela tá com uma calça, né, assim, na época era moda usar aquelas calças baixas, e um top, assim, uma blusa curta. E depois ela aparece com blusa de bichinho, do Mickey, sei lá, e, cara, Maria Chiquinha, você tem noção?
Então, assim, era aquela história que era pra ela contar, porque de repente isso faria com que ela saísse sem nenhum tipo de pena. E quase deu certo. A Suzane, ela só não foi inocentada por um voto. Porque ela seria inocentada. Então, a estratégia do advogado dela estava boa. Só que precisa se explicar que era uma estratégia de advogado. E aí você tem que ir todo num tocante do que não se aprende nunca na escola. Hoje em dia eles não conseguem o básico de que, na minha opinião, hoje em dia você pegar uma pessoa alfabetizada de muita coisa com a escola de hoje em dia. Aí você pega e você joga uma informação dessa e eles estão achando que de fato foi daquela forma. Ah, isso aí cada um contou sua versão. Ah, eu acho que fulano que é inocente. Eu acho. E vai ficar sempre no eu acho. Só que essa menina tem uma história. E é uma história pesada. Então, acho que tudo é a importância que se dá. Se ela de fato fosse uma pessoa ou um cara que fez alguma coisa, mas ficou lá atrás, tudo bem, mas o nome Suzane ainda tem um peso muito grande. Tem um peso por pessoas que nem sabem o que ela fez direito. E aí você vê esse filme e você diz, não, tá vendo? A menina não era tão ruim assim. Só que lógico, era pra ela não parecer tão ruim. Ela tava num julgamento. Então esses filmes, eles foram, sim, na minha opinião, 2 filmes muito, mas muito, muito, muito mal feitos. Poderia ter sido feito de tantas formas, sei lá. Eu só achei que... Eu esperei, acho que, muita coisa e eu odeio esperar as coisas por causa disso. Eu esperei muito de uma coisa que depois chegou e... Não cumpriu. Se eu tivesse ido no cinema assistir isso, eu tinha, sei lá, surtado. Porque além de tudo, no cinema você paga 2 ingressos, se você quiser ver os 2 filmes, né? Porque são 2 filmes. E são iguais, gente. Assim, não teve um cuidado de mudar roupinha para poder valer o ingresso de cinema. Não teve. Foi bem, bem complicado mesmo. E só mais uma coisa aqui que talvez você não saiba, mas sei lá, né? Não saber. Porque se talvez o crime que ela cometeu foi mais sofisticado do que a gente pensa em termos de não ter sido só uma vingança contra o maus tratos do pai, ou só ser uma pessoa surtada com um namorado a fim de realizar as fantasias da namorada que, sei lá, tá surtada lá, sei lá. Se teve gente interessado em algo, na morte dos pais dela, que tivesse programado essa parada com ela, você vê como uma possibilidade de assassinar essas 2 pessoas por uma questão de grana mesmo, e essa grana que surge na conta da avó, dos irmãos, essa grana que ela tem, que ninguém sabe muito bem de onde é e tal, o próprio avó morre e o dinheiro vai para ela, não para o Andréas. Você vê essa influência deste terceiro, desses terceiros que a gente não sabe. Não dá pra saber, né, quem... Mas você, tipo, acha que é uma coisa interna à família? É uma parada fora familiar e ela só foi usada ali como um peão numa peça de tabuleiro? Olha, eu acho, tá? Acho, deixando claro aqui que é um achismo. Mas assim, a Suzane é uma mulher muito esperta. Ela sempre foi, desde menina ela sempre foi muito esperta. Você ser criada tão esperta como ela era, num ambiente onde você não é contente e você presta atenção em tudo. Ela vigiava os pais o tempo todo para fugir. Quando se vigia pessoas, se descobre coisas. Então, e se de repente estivesse acontecendo algum esquema por trás ali do que o Manfred estava fazendo, ou qualquer outra pessoa? Ou de repente o Manfred fosse inocente, mas soubesse de alguma coisa que pudesse prejudicar uma pessoa que não queria pagar para ver? E se de repente aquilo caiu para ela como uma boa ideia? Vamos fazer um acordo, a gente resolve esse problema, eu resolvo o seu, você resolve o meu, só garante que eu não vou ser presa. E de repente deu errado. Porque o certo era para ela ter feito mais bem feito, para não ter caído. Por pouco a empregada não foi presa. Era para ter caído na conta da empregada. E aí esse dinheiro começa a surgir, porque querendo ou não, bem ou mal, o serviço foi feito. Então, assim, também é uma forma de se pensar. Porque é muito estranho em todos os sentidos. Ah, mas muitas pessoas já mataram os pais. Mas aí quando você lê um livro desse, você vê diversas entradas estranhas, fora que você vai percebendo que ela era muito mais para a família do que uma jovem de 17, 18 anos. Com 17, 18 anos, ela estava na Suíça abrindo conta com a Marísia. Ela estava em Nova York abrindo conta para colocar dinheiro. Então, assim, não era uma menina que não tinha instrução sobre aquilo. Ela teria instrução sobre aquilo. Ela entenderia uma conversa ou um telefonema ou alguma coisa em meias palavras. Ela entenderia, ela saberia quem procurar. E ela fez isso a vida toda. Ela se manteve viva na cadeia fazendo isso.
Então, por que que isso veio de algum lugar? Ela não aprendeu do dia para a noite. O problema de todo crime é você olhar só o crime. Mas o crime, ele conta também a história do criminoso. O comportamento dele durante o crime e após o crime, às vezes até mostra que aquele não foi o primeiro crime que ele cometeu. Não estou dizendo que é o caso da Suzane, mas às vezes para chegar num nível de brutalidade, você tem que ter ensaiado antes. E as pessoas, aqui não, as pessoas elas focam no que o outro fez e pronto, vai, vamos. Só que tem sempre um antes. E no caso dela, não é de se descartar pela aquela ganância, porque sim, é ganância. A gente sabe que é um pouco de ganância. Mas existem pessoas que elas se odeiam sem nem se conhecer. E isso acontece entre pais e filhos também. E entra uma grande questão também, que é a questão do pais e filhos. Ah, o instinto materno, o instinto paterno. Não existe isso. Então, a pessoa ela pode ou não ter aquele senso de amor, proteção e tal, só que isso aí tem que ser cultivado. A gente não sabe se isso foi. É claro que para ela nunca vai ser, porque faz parte da narrativa dela. Da narrativa que ela construiu para uma vida. Mas, de fato, eram pessoas mais secas. Eram pessoas um pouco mais distantes. Uhum. Mas daí ela já chegou com papo de estupro, de coisas bem mais pesadas. Então, eu não sei, o meu ponto de vista com relação a isso é que sim, pode ter sido só uma coisa pequena, mas ela foi protegida. E aí a gente se pergunta por quê? Uhum. E por que tanto dinheiro? Aí aparecendo, né, em conta de um, conta de outro. De repente eles tinham mesmo essas condições, de repente deixou mesmo, parece que a avó teria deixado porque ela teria necessidade de recomeçar a vida e teoricamente ela ficou sem herança, mas eu acho pouco provável, sinceramente. Esquisito. Bem pouco provável, E é o tipo de notícia que você não vê, né? Você não escuta. Quando a casa foi vendida, foi noticiado. Mas quando ela recebeu essa herança, nem nada. Eu não sabia disso. Mas ela recebeu. Uma casa, não foi 1 milhão, foi uma casa no valor de 1 milhão, aí tinha um carro e mais algumas economias e investimentos. Tipo, não dá nem para saber direito quanto são essas economias e investimentos. Eles colocam e fecham num valor de 1 milhão, mas pode ter sido até mais. E a questão também dos outros. E se a gente for olhar pela parte de proporção, ela ficou com uma parte maior. Eles eram o quê? Os ajudantes. Orelha seca do crime, então recebe um pouco menos. Uhum. Justamente as contas batem. Só que aí você... É claro que não dá para você provar isso. Como o Ulisses também não conseguiu um documento, ficou pela parte de se pensar. Mas logo no começo, quando ele começou a jogar essa questão toda de conta, de caixa 2 e algumas coisas, eu falei, isso aí tá azedando. E aí, isso aí das heranças, eu acho que só tem da Suzane no livro. Mas se você pesquisar, você encontra dos meninos. Inclusive, o menino lá, que namorava com ela, Daniel, até investiu um pouco na vida, casou com a filha de uma ex-carcereira e tentou tocar a vida aí, né? O outro, não, a vida louca total mesmo. Mas os dois receberam a bolada deles. Agora, de onde saem essas heranças aí incríveis, eu não sei. Eu sei que a gente